Amados, a paz do Senhor. Nesse projeto da pré-aula da nossa escola dominical, hoje já estamos com a lição 7, né, desse primeiro trimestre de 2022, cujo título hoje será A Bíblia Transforma as Pessoas. Então, hoje nós vamos vamos discorrer aqui a respeito da ação transformadora da Bíblia na vida do ser humano. Lembrando que essa pré-aula, ela será destinada a todos os alunos da escola dominical e todas as pessoas que queiram aprender, né, da Bíblia, queiram realmente ali aprimorar, incrementar melhor um conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então, esse trabalho, ele tem essa intenção de realmente colaborar com o reino de Deus no sentido de melhor nos prepararmos para manejarmos a palavra do Senhor. Amados, esta lição, ela será ministrada no próximo dia 13 agora, de fevereiro, no domingo, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Missão. Lembrando também que caso você seja novo aqui, já se inscreva nesse canal, deixe seu like, porque isso colabora para que a plataforma reconheça essa gravação como relevante e quando alguém estiver na rede mundial de computadores, no caso a internet, pesquisando sobre o tema, esse vídeo também possa aparecer ali na lista de sugestão, ok? Dito tudo isso, já vamos nos adentrar, né, no tema de hoje, que já foi mencionado e está aparecendo aqui para os amados. A Bíblia transforma as pessoas. Também já aviso, né, a alguns alunos meus que vão receber essa gravação, que eu testei positivo, né, para a Covid, hoje saiu o resultado. Estou afastada nesse próximo final de semana, eu ainda estou afastada, mas pela misericórdia, pela graça do Senhor, logo, logo estarei de volta ali com os irmãos na casa do Senhor, no dia do Senhor, aprendendo ali da palavra do Senhor. Meus amados, o nosso texto áureo está em Hebreus, capítulo 4, né, o versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe, meus irmãos, está também ali no livro de Hebreus, né, no capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 6, que começa assim a palavra do Senhor. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O contexto aqui imediato, né, desse versículo, o escritor do livro de Hebreus, ele está se referindo à jornada de Israel no deserto, né? Israel sai ali do Egito, né, sob ali a liderança de Moisés, né, eles passam ali o Mar Vermelho é aberto, né, miraculosamente, eles passam ali, tem toda uma providência, né, da parte de Deus em relação às necessidades, né, que eles tinham ali de alimento, de proteção. Então tudo ali estava à mão do Senhor por sobre eles, mas mesmo assim registrou-se no meio daquele povo rebeliões assim terríveis, né? Pessoas ali desobedientes à liderança de Moisés, e por conta disso mesmo, né, toda aquela geração, com exceção apenas de 2 pessoas, né, toda aquela geração pereceu no deserto sem realmente alcançar a terra prometida, que posteriormente, ou seja, 40 anos depois, seria ali alcançada por Josué e Calebe.
ou seja, de todas aquelas pessoas que atravessaram o Mar Vermelho, toda aquela geração pereceu por conta de desobediência. Então, o escritor aos Hebreus está aqui nesse versículo fazendo essa importante alerta, né? De que nós, enquanto igreja, também não venhamos a cair nesse mesmo exemplo funesto, né? Um exemplo de desobediência, né? A rebelião, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. Então, é que mantemos esse espírito de rebelião, que é um espírito maligno, longe da igreja do Senhor. Aí aqui vai repetir o texto áureo, né? Dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, realmente, a palavra de Deus aqui, simbolizada na figura de uma espada, né? Uma espada de dois gumes, né? Uma espada de dois gumes, porque essa espada, ela inocenta e condena ao mesmo tempo, porque ela averigua conforme a verdade. Ela é tão poderosa a ponto de penetrar nos pensamentos e na intenção do coração do homem. Por quê? Porque às vezes, né, até mesmo aquilo que nós aqui chamamos de boas obras, é algo de bom que se faz, mesmo esse algo de bom que aos olhos de todo mundo foi muito bom, mas aos olhos de Deus, a intenção desse fazer, ela também, essa intenção é levada em consideração. Então, se alguém faz algo, por exemplo, para ser visto, para ser elogiado, né? A palavra de Deus diz que essa pessoa ela não tem honra, no sentido de que a honra dela, ela já recebeu aqui na terra, né? A honra dos homens. Mas para com Deus, essa pessoa realmente não será honrada. E continua a palavra de Deus dizendo assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, ou seja, de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ou seja, amados, o ser humano, né, ele pode enganar, ele pode disfarçar, ele pode tapear outros seres humanos, mas jamais a Deus. Ninguém engana a Deus, ninguém tapeia a Deus, né? Ninguém realmente usa de subterfúgios para com Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Não é à toa que entre seus atributos ali exclusivos está a onisciência, ou seja, ele sabe de tudo. E aí continua, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, amados, está falando aqui bem claro, né, que o crente ele não vai andar por aí, né, de faca, de facão, pedaço de pau, né, que afinal de contas está indo para uma batalha. Então, não. As nossas armaduras, né, elas são espirituais, tal qual está lá na carta de Paulo aos Efésios, né, capítulo 6, quando fala, né, nesse paramento aqui, o escudo aqui da salvação, o escudo não, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, é a espada aqui que é a palavra de Deus e os pés, né, da preparação do evangelho da paz. Então são essas armaduras pelas quais o crente, né, deve realmente empunhá-las. Ou seja, não estamos aqui lutando contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e os principados, né, nas regiões celestiais da maldade, né? Então, são batalhões aos nossos olhos invisíveis, porém, justamente por eles serem batalhões espirituais, nós não vencemos esses batalhões com armas naturais, né? As armas realmente são espirituais e elas estão aqui elencadas. Aí continua: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amados, nesse exato momento, né, nessa data, nesse dia que se chama hoje, né,
Nós estamos em fevereiro de 2022, hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. Todos nós, né, todo o planeta possivelmente esteja sabendo dessa tensão que acontece no presente momento ali no leste europeu, ali na região da Ásia, ali, né, a Rússia, toda essa questão aí com a Crimeia, né, com Belarus. Então, todo o mundo, né, está tenso, né, aguardando aí uma guerra de proporções assim, de uma hecatombe, né, porque essas potências que estão se estranhando nesse exato momento, elas têm poder, né, poder natural de destruírem o planeta Terra 12 vezes. Só para vocês terem uma ideia do que é o armamento hoje no mundo, né? O ser humano hoje, as potências bélicas, militares, atômicas, militares, têm hoje capacidade para destruir o planeta Terra 12 vezes, né? Nós sabemos que em 1945, né, quando os Estados Unidos jogaram ali a bomba atômica em cima do Japão, naquela época, né, era o que havia de mais destruidor, era a bomba atômica. Hoje já se tem a bomba de nêutron. Para vocês terem uma ideia, a bomba atômica seria apenas o palito de fósforo que acende essa bomba que eles hoje já têm, né? Muitos países, né, inclusive países árabes também têm essa bomba. Então, na cabeça do ser humano, né, todo esse conhecimento que ele acumulou, essa evolução, né, tecnológica toda que eles conseguiram, na cabeça deles, eles criaram isso com o intuito de destruir a Terra. Mas acontece que o ser humano ele não vai destruir a Terra, porque quem vai destruir essa Terra é Deus, né? Lá em 2 Pedro 3, né, versículo 10, 2 Pedro 3, versículo 10, Pedro fala, né, como será nessa grande explosão que essa terra vai passar, né, essa terra será destruída e virá um novo céu, uma nova terra. Então, o que acontece? Toda essa tensão que está acontecendo aí, que eu já acabei de mencionar, mas a verdade, nós que somos crentes, né, como nós temos o roteiro, né, da epopeia humana nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada, então nós sabemos que isso, eles não vão destruir a terra, né? O que pode estar acontecendo nesse momento é o que está lá no livro de Ezequiel, né? A guerra de Gog, né? Gog e Magog. Então, algo que no fundo, né, está visando aí um ataque a Israel, né? Todo esse preparo aí começa fazer puxa algo de um lado ali, outro acolá, mas no fundo, nós sabemos que o que se quer mesmo é a destruição de Israel, né? Então, possivelmente, essa guerra que está aí se avizinhando já possa ser essa guerra, né, que está mencionado no livro do profeta Ezequiel e que aconteceria já por muito próximo ali do arrebatamento da igreja, né? Então, é mais uma razão para nós estarmos apercebidos, né, do que realmente esteja acontecendo. Então, amados, essa altivez do homem querendo destruir a terra tal, não vai destruir a terra coisa nenhuma. Quem vai destruir a terra é Deus, como está vaticinado aqui no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 10. E aí continua: e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Amados, todo esse sistema, né, que nós estamos vendo, né, a terra sendo destruída, né, os homens destruindo a si mesmo, toda a moral judaico-cristã, hoje há uma verdadeira luta, né, batalha mesmo, para se destruir todas essas bases, né, no qual a humanidade está assentada. Mas a verdade é que isso também, né, como tudo está sob o controle de Deus, sim, haverá um tempo, né, essas coisas vão crescer, quando acharem que está lá em cima, achar que dominaram tudo, né, quando acharem que dominaram tudo, vem a mão de Deus ali e realmente faz cumprir a palavra do Senhor, porque Deus é o Senhor da história. A introdução, amados, da Bíblia diz assim, a introdução da nossa lição diz assim: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Então, essa palavra guia eu destaquei aqui, né?
porque na verdade foi o tema da nossa lição 6, né? Vocês estão lembrados? Que falou, tinha como tema a Bíblia como um guia para a vida. Então, hoje, na nossa lição, que fala sobre o transformar da vida do homem pelas palavras divinas, fala que a Bíblia, assim, quando ela é obedecida, não apenas quando ela é lida ou conhecida, só no sentido de conhecer, mas quando ela é praticada, ela se torna, assim, um verdadeiro guia, né, para o nosso viver, para o viver daquele que está em Cristo. A introdução continua dizendo: Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Então, amados, foi aquilo que a gente já falou em lição anterior, né? Inclusive, esse slide aqui é de uma lição anterior. É como se esse braço aqui fosse a Bíblia, né? Então, nós devemos tirar ali uma porção da Bíblia, um versículo, um capítulo, que seja uma palavra, coisa parecida, e aí nós devemos examinar, né? Olhar profundamente assim, examinar realmente ali com muito cuidado, né? Com muito esmero, ali fazer a exegese, né? Fazer essa divisão aqui e quebrando aqui os pedacinhos, cada palavra, cada vírgula, cada sujeito, cada verbo, verificar direitinho e após isso nós realmente chegarmos a uma interpretação exata. Obviamente, amados, que como eu disse também nessa lição em que eu usei esse slide, por exemplo, hoje é inconcebível, né? Seria inconcebível que alguém tirasse um sangue, né, do braço de alguém, aqui no caso um sangue, levasse para um laboratório, ali fosse examinado, verificado cada pedacinho que estava lá, e ao final disso aqui chegasse à conclusão de que isso aqui tratava-se de uma abóbora, né, por exemplo. Do mesmo jeito, amados, a gente não pode, né, estar lendo a Bíblia, né, tirar uma porção da Bíblia, examinar aquela porção e chegar a algo estranho a João 3,16, né? Não se pode chegar em algo estranho a João 3,16, porque João 3,16 é o resumo de toda a temática bíblica, né? Então, assim, é bom que façamos isso, a gente tira uma porção bíblica ali, um capítulo, um versículo, uma palavra que seja, a gente examine a fundo, mas sem nunca nos desviarmos do verdadeiro sentido bíblico, que é levar o homem à redenção pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus. E aí a introdução continua dizendo: Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Amados, eu coloquei aqui duas figuras, né, assim, altamente didáticas, né, eu as julgo grandemente, assim, didáticas. Por exemplo, a pessoa antes de Cristo é como se ela fosse essa lagarta aqui, né, ela vive para destruir, né, por onde ela passa ali é um caminho de destruição, né, ela destrói as plantações realmente. Mas depois que ela passa por esse processo de metamorfose, né, e ela vira uma abelha, aquilo que antes ela era uma destruidora, ela agora passa a ser uma polinizadora, passa a ser uma multiplicadora de frutos, né? É justamente aqui o trabalho dela agora que vai polinizar as flores no sentido de transformar aquelas flores em frutos, né? Então a borboleta, ela é altamente útil ali, né, para um lavrador, porque ela faz esse trabalho, ela ajuda ali a polinizar, ela poliniza realmente, ela ajuda ali para que aquelas flores frutifiquem, né? Assim também, amados, é a nossa vida de crente, né? Antes, quando estávamos no mundo sem conhecer a palavra, sem conhecer a Deus, éramos também destruidores das pessoas, de nossas famílias, destruidores de pessoas que estavam ao nosso redor, destruidores de nós mesmos, né? Mas uma vez que somos transformados, né, pela palavra de Deus, de destruidores, né, passamos a ser produtores, né? Produtores de boas obras, tal qual essa borboleta aqui passou a ser. Ainda na introdução diz assim: nesta lição veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Então, amados, aquele que tem sua vida alicerçado na palavra de Deus é semelhante a essa casa aqui, né? Também esse slide é de uma aula anterior. É semelhante a essa casa cuja fundação está sobre pedra, sobre rocha, né? Então vem a chuva, vem os ventos, vem as tempestades, mas essa casa vai permanecer em pé,
porque ela está bem firmada. Assim também nós, enquanto seres humanos, devemos estar com os nossos pés, né, com as nossas vidas firmadas na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Então, meus amados, a palavra-chave, né, da lição de hoje é a palavra transforma, né, o verbo aqui transformar. E no caso aqui, né, uma transformação positiva, né, do ponto de vista, por exemplo, dos agricultores, né? É uma transformação aqui altamente positiva quando uma lagarta se transforma em borboleta. Assim também, amados, a nossa transformação ante a palavra do Senhor, ante realmente aquela regeneração que a palavra traz, né, à vida do ser humano, é uma transformação para melhor, é uma transformação positiva. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Amados, é como já foi dito, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Aqui mencionando, né? Faz aquela menção que nós já falamos no início aqui da gravação, que os israelitas, né? Aquelas pessoas que saíram ali do Egito, né? Há autores que digam que foram aproximadamente 2 milhões de pessoas, né? Que saíram ali do Egito. Mas esses israelitas, né, que saíram do Egito, eles não entraram, né, em Canaã, ou seja, na terra prometida, por negligenciar a palavra de Deus. Inclusive o autor da carta aos Hebreus faz um alerta, né, para os cristãos não cometerem o mesmo erro. À guisa aqui de informação, entre essas rebeliões, né, que foram feitas lá no deserto, enquanto Israel marchava ali rumo à terra prometida, houve uma rebelião lá tão séria, né, um ato lá de desobediência já tão terrível, que aquelas pessoas passaram a morrer mesmo, começou a morrer muitas pessoas, né? Então, naquela oportunidade, Deus ordenou a Moisés que levantasse no madeiro aqui uma serpente de bronze, né? E essa serpente, aquelas pessoas que estavam doentes, se olhassem para essa serpente, elas seriam curadas, né? Já fazendo menção aqui ao que aconteceria posteriormente, né? O grande mal, né? O mal mortal, que é o pecado do homem, um mal que o leva necessariamente à morte e à separação de Deus, porém, posteriormente, o próprio Pai providenciaria novamente, né? Um meio para que as pessoas não morressem, dessa vez que não morressem espiritualmente, né, na figura aqui da cruz e do sacrifício de Jesus Cristo. Mas lá no deserto, né, era essa serpente aqui, porque essa serpente aqui, amados, pode parecer estranho, né, que essa serpente aqui estivesse simbolizando Jesus, mas não se esqueçam que aqui no madeiro, Jesus se fez maldito de Deus. Por sobre ele estava todo o pecado da humanidade, por sobre ele. Então, era como se realmente aqui, Jesus aqui nesse momento, né, tivesse aqui encarnado, né, a serpente, né, e por sobre Jesus aqui, toda sorte de males, toda sorte de rebelião, toda sorte de violência, toda sorte de pecado, toda sorte de crueldade, que toda a humanidade praticou, estava praticando e praticaria, foi colocada aqui em cima de Jesus, de modo que Jesus aqui simbolizou o maldito de Deus, né? Conforme aqui também, né? O maldito de Deus aqui. Então, amados, para vocês terem uma ideia, né? E também, novamente, a guisa de informação, o livro de Moisés, né? O Pentateuco, ele tem aí, né? Cerca de uns 1.500, uns 2.000 anos antes de Cristo, né? Foi quando o Pentateuco foi escrito. Não tenho aqui bem de cor, mas aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, o Pentateuco ali foi escrito. E então, meus amados, o que acontece, né? O que acontece? Toda essa epopeia, né, acontecida aqui no livro aqui de Números, né, que é o livro de Jornadas, o livro das jornadas aí do povo de Israel no deserto, né, arredondando para 2.000, mas a verdade é que toda a Bíblia, né, ela foi escrita em um decorrer aí de 1.600 anos.
a gente arredonda para 2.000 para ficar melhor a conta. Então, amados, o que é que acontece? Hoje nós conhecemos, né, o símbolo da medicina, e sempre que tem alguma coisa em relação à saúde, né, então a gente vê sempre a figura dessa cobra aqui. Essa cobra, ela veio daqui, ó. Aí alguém pode estar dizendo assim, irmã Rose, espera ainda. Mas a cobra da medicina é o deus Esculápio, é o deus Asclépio, o juramento da medicina hoje é de Hipócrates, e isso veio da filosofia grega, da mitologia grega. A mitologia grega aí é de 700 anos antes de Cristo. Então, por aí mesmo vocês já podem tirar que se a Bíblia tem 1.600 anos, né? 1.600 anos. Foi escrita num período, né, de 1.600 anos, mas ela hoje já tem mais de 3.000 anos, né, tem mais de 3.000 anos, então vocês verificam que, de fato, né, a mitologia grega certamente importou, né, essa serpente para simbolizar aqui a cura, simbolizar a questão da doença, né, na cura da doença, que foi trazida daqui, ó, tá? Então, não foi a Bíblia que imitou os gregos imitaram a Bíblia, ok? Amados, a palavra de Deus, né, como ela sendo viva e eficaz, amados, o escritor, né, do livro de Hebreus, ele lembra que a palavra de Deus, ela é viva, né, como estamos aqui mencionando, já repetindo, pois o Deus da palavra, né, é um Deus vivo. Obviamente, amados, que sendo o autor da Bíblia Deus, né, os escritores foram apenas instrumentos ali utilizados por Deus. Se o autor da palavra é um Deus vivo, então nada mais natural de que essa obra, né, seja uma obra viva. Por quê? Porque todos os outros, né, autoproclamados deuses, né, ou proclamados pelos outros como deuses, a gente consegue achar o túmulo deles, né? Mas Jesus, ele é famoso, né? O túmulo dele é famoso pelo cadáver que não está lá, né? Isso aqui é uma figura, né, lá de Israel, lá de Jerusalém, e isso aqui possivelmente seja de fato, né, o túmulo de Jesus, o local onde Jesus foi enterrado, né, foi colocado, e quando nós chegamos lá, a gente se depara com essa placa em inglês, né, e aqui está escrito, né, ele não está aqui porque ele ressuscitou. Então, amados, esse é o diferencial, né, nós cremos e seguimos, né, um Deus vivo, e não deuses mortos, né, como algumas religiões, infelizmente, seguem. A palavra de Deus, amados, ela é eficaz porque ela opera a vontade de Deus e ela jamais volta vazia, né, como está lá no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. E essa palavra, ela sempre realiza o seu propósito, né? Aliás, o profeta Isaías chega a comparar a palavra de Deus mesmo ali, né, como uma chuva. A chuva, amados, quando ela cai na terra, né, ela não vai evaporar novamente até que alguma obra tenha sido feita aqui, né? Então, quando a chuva cai na terra, ela molha as plantas, né? Aquelas plantas vão reavivar e vão nascerem mais frondosas, ela aumenta as águas nos poços, né? Ela melhora o ar, uma série de coisas. Uma chuva, ela não cai na terra sem realmente realizar ali algum propósito, né? Aí alguém pode dizer, mas irmã Rose, a chuva não realiza só bons propósitos na terra, a chuva também realiza destruições. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha, quando eu entrei na faculdade, aqui na UNB, né, eu fazendo o curso de engenharias, né, e entre as matérias de engenharia tinha uma chamada engenharia ambiental. Aí eu me lembro bem da professora dizendo assim, ela disse que ficava revoltada quando ela via nas manchetes dos jornais, né, os jornalistas dizendo, chuvas causam estragos. Aí ela dizia assim, chuvas não causam estragos, chuvas revelam burrice, ganância, né, torpeza do ser humano. E de fato, né, sempre que a gente vê essas chuvas causando estrago, na verdade não é as chuvas, né, que causam estragos. A chuva revela realmente as más obras dos seres humanos, né? Seja por ganância, seja por negligência, mas o homem se expõe a riscos, né? Se expõe a riscos e às vezes expõe outras pessoas a risco também por conta, amados,
dessa má divisão, né, do território, má divisão da terra, tudo. Então, pessoas, às vezes, são obrigadas a construir suas casas em encostas, tudo. É ganância de políticos, né, para juntarem votos ali, terminam realmente ali juntando pessoas ou fazendo vistas grossas, né, para povoamentos e locais que não poderia ser, porque às vezes é um leito de rio, etc e tal. Mas a verdade é que a chuva, né, tal qual a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ela sempre volta cumprindo um propósito de Deus. E se é um propósito de Deus, certamente o propósito é bom. É, Amados, ainda falando, né, sobre a palavra de Deus, ela atravessar como uma espada penetrante, isso significa que não existe nada que ela não possa transpassar. Nada fica escondido, né, nada fica ali oculto diante daquele cujos olhos de chama, atravessam, né, qualquer parede, atravessa qualquer obstáculo, atravessa qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, nada, nada, nada barra, né, os olhos daquele com quem haveremos de prestar conta. Amados, outra coisa, né? Essa palavra, né, essa espada de fogo, né? Purificação aqui pelo fogo. Se purifica ouro, né? Todos nós, assim, que temos um pouco de conhecimento em relação a essa questão de garimpo, essas coisas, o ouro, ele é purificado pelo fogo, né? Um maçarico de fogo aqui em cima, de modo que tudo que ali está ali atrapalhando, né? Está ali tirando o valor realmente desse minério, é tirado pelo fogo. Então, assim também, amados, quando nós permitimos, né, que essa palavra ela purifique as nossas vidas, purifique as nossas almas, purifique o nosso caráter. Não é fácil, né, porque é um fogo, a gente precisa, é muito difícil realmente a gente se submeter, né, ao poderio ali dessa espada, né, divina, por conta dos nossos conflitos, né, entre o nosso espírito e a nossa carne. A gente sabe o que é certo, mas aquilo que é certo a gente não quer fazer, a gente quer dar realmente vazão à carne. Mas quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, purifique as nossas vidas, a verdade é que nos transformamos, né, de, de utensílio sem valor, de utensílio de barro, realmente ali em criaturas transformadas positivamente por esta palavra, né, que é luz para os nossos pés, né, e lâmpada ali para os nossos caminhos. Amados, a palavra de Deus ela é apta para discernir. Discernir, amados, é a pessoa compreender a diferença entre uma coisa e outra. Discernir é você, às vezes, conseguir ver além daquilo que parece, né? É ir além da aparência. Então, a palavra de Deus, ela penetra realmente até nos nossos pensamentos e ela revela, né, as nossas motivações, por mais que essas motivações sejam espúrias, né? A palavra de Deus desvenda, né? Porque realmente não fica nada, né, diante do Senhor, diante da palavra do Senhor não fica nada que ali permaneça escondido. A palavra de Deus, amados, ela opera, né, no coração do homem, de modo que ele se render nessa palavra, o homem é salvo, né, conforme está no livro de Romanos, no capítulo 10, os versículos 9 e 10, que diz assim: portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, essa palavra, né, a palavra de Deus, ela é apta, né, para trazer a salvação ao homem. A palavra de Deus, amados, ela tal qual aquele fogo, né, do maçarico que está ali por sobre o ouro, ali tirando as purezas, as impurezas. Amados, você veja bem, se o vaso, né, for um vaso fraco, né, um vaso que não é um vaso ali de honra, mas um vaso para desonra, tal qual um barro, né, um barro, vocês imaginam que a palavra de Deus faz endurecer o barro. Mas se essa pessoa é ouro, né, é ouro, a palavra de Deus amolece essa pessoa, quebranta essa pessoa. Então, amados, a palavra de Deus também nos alerta para a gente não endurecermos os nossos corações, tal qual os israelitas, né, lá no deserto endureceram, porque a palavra de Deus nos julgará e por fim nos condenará. Amados, ai daquele, né, ai daquele que for julgado, né, perante a Deus.
Ai daquele que não receber a graça, né, de Jesus por sobre a vida e for soberbo o suficiente para dizer, olha, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo. Aliás, muitas das vezes não mata e não rouba, não é porque seja bonzinho, não, é porque tem medo, porque é crime, porque vai preso, porque tem consequência. Então, às vezes, quando ele diz eu não mato, eu não roubo, não é necessário. A pessoa que não mata e não rouba não significa necessariamente que seja um atestado assim de bom caráter, não. Às vezes é medo, a pessoa não faz porque tem medo, né? Então, por isso mesmo, é que a salvação, ela é pela graça, e a salvação é pelo Cordeiro de Deus, né? Por Jesus Cristo. Então, para que alguém entre no céu, o nome dele tem que estar escrito no livro da vida. Porque aquele que está com o nome escrito no livro da vida não passará por julgamento nenhum. A alma dele não será julgada nessa questão de céu e inferno. Agora, aqueles que dizem, né, que se acham bons o suficiente, porque as obras deles são boas, haverá um julgamento para essas pessoas também. Está aqui em Apocalipse 20, versículo 12, né? Diz assim, os mortos compareceram todos diante do trono, grandes e pequenos, né? Os mortos aqui compareceram, né? Pessoas importantes, que aqui tinham sido muito importantes, pessoas que eram, aqui não tiveram nenhum tipo de expressão, estavam lá também, né? E a Bíblia diz que abriram-se os livros, né? E preste atenção que livros aqui está no plural, e abriram-se os livros, incluindo também o livro da vida. O livro da vida estava aqui também. Aí estava aqui, ó. Os mortos foram julgados de acordo com as coisas que estavam escritas nesses livros, cada um segundo as suas obras. E você sabe o que foi que João viu a respeito dessas pessoas que foram julgadas conforme as obras delas? João disse que não escapou nenhum, que todo aquele que não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que arde, né, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amados, por quê? Porque esses livros aqui, né, e aqui o livro da vida estava junto, certamente para ali constatar que o nome da pessoa não estava ali, né? Então, se não estava aqui, vai se partir para esse aqui, que afinal de contas a pessoa, de repente, é uma pessoa muito boa o suficiente para não precisar do sacrifício de Jesus, né? Então, vamos por esse critério aqui, as suas obras. Então, amados, entre esses livros aqui, um deles, né, a Bíblia, ela especifica ali uns 7 livros, né? Entre eles, o chamado livro da consciência, né? Que é o tipo da pergunta que vai ser feita àquela pessoa. Escuta, a tua consciência te acusa de alguma coisa? Olha o primeiro critério, né? Mas tudo bem, né? Tem pessoas que já estão com a consciência cauterizada mesmo, ela faz o que não presta e vai dormir tranquila, né? Então, vamos imaginar que passasse, né? Mas também tem outro livro lá chamado O Livro da Natureza. Então, a pergunta é, alguma vez você atentou contra as leis naturais? Alguma vez você atentou contra a natureza? Olha só, né? Aí vamos imaginar que passasse desse, né? Que a pessoa, por exemplo, nunca tenha jogado ali um óleo ali na pia, né? Passando por o ralo. Vamos imaginar que alguém nunca tenha ficado 15 minutos, né? Derramando água de um chuveiro, né, levando essa água, né, passando essa água por os esgotos, né, destruindo realmente o ecossistema, porque ninguém precisa de 15 minutos num chuveiro. A pessoa que faz um negócio desse é um destruidor da natureza. Mas vamos imaginar que era muito ecologista, era do Greenpeace e tal, vamos imaginar que ainda passe, né? Depois tem o livro lá, o livro do Evangelho, né? Então a pergunta é, você amou o teu próximo como a ti mesmo? Olha só, né? E aí depois vai indo, aí chega o livro da lei. Aí a pergunta é, você segura os 10 mandamentos? Você cumpriu os 10 mandamentos? Então, amados, é óbvio, né, o que aconteceu. Não precisava nem João ter dito que aquele que não foi salvo pela graça, não foi salvo de jeito nenhum. Porque ninguém passa por isso aqui. Ninguém passa. Hoje há muitos arrogantes que pensam que passam por aqui. Ninguém passa por aqui. Ou você é salvo pela graça de Jesus, ou você é salvo pela graça de Jesus, ou infelizmente o lago de fogo, né, espera esse arrogante que acha que realmente não precisa do sacrifício de Cristo. Nesse quadro aqui, amados, está aqui ratificando o que já foi dito anteriormente, né, que as armas
da nossa batalha, né, da nossa milícia não são carnais, isso porque a nossa luta é de ordem espiritual, né, conforme está em Efésios capítulo 6, como eu já mencionei, mas isso porque nós não usamos, né, nós os crentes, aquele nascido de Cristo, não podemos usar métodos humanos, né, métodos assim sorrateiros, né, métodos humanos, tais como subterfúgio, conchavos, ameaças, calúnia, difamações, porque isso, amados, isso aqui é obra do diabo, olha. Quem faz esse tipo de coisa aqui, quem, por exemplo, né, quer passar o outro para trás, inventa, né, inventa situações ali, faz conchavo, ameaça, calunia a pessoa, sai ali espalhando fofoca. Essa pessoa, ela está com a vida dela alugada para esse aqui, né? Essa pessoa, ela está com a vida dela ali a serviço do diabo. E o crente, ele não pode se prestar a esse tipo de coisa. Então, nós não somos daqui, nós não usamos esses métodos aqui. As nossas armas, elas são outras. A Bíblia, amados, ela, enquanto palavra de Deus, ela anula os conselhos do mundo, né? Essa questão, por exemplo, da destruição das fortalezas. Amados, a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, né? Esse jaz no maligno significa que o mundo não vai permanecer no maligno para sempre, né? Haverá um tempo em que o maligno não mais, né, fará a sua obra aqui. Essa obra que ele hoje faz, essa obra tem um prazo de validade, não vai ficar ali não vai ficar aqui para sempre, né? Por quê? Porque essa fortaleza, essa força do mal hoje, ali sintetizada em Satanás, né, e seus colaboradores, eles serão destruídos. Até porque a Bíblia utiliza, né, o verbo aqui jaz, o verbo jazer. Esse verbo jazer, ele dá a ideia, né, o significado dele é de algo que parece que vai permanecer. Olhando assim, você acha que é aquilo ali, mas que não é só por um tempo. Para vocês terem uma ideia, né, antigamente, nas covas, né, se escrevia assim, aqui jaz fulano de tal dos anzóis. Esse jaz, né, é porque era no sentido de dizer, olha, ele está aqui por um tempo, né, porque um dia ele vai se levantar daqui, né. Aliás, a palavra cemitério, amados, significa dormitório. Por quê? Porque o cemitério, ele é uma prisão. De uma certa forma, cemitério, por exemplo, na Bíblia, às vezes ele é traduzido como inferno. Então, o que acontece? A sepultura como inferno e o Hades também como inferno, lugar onde se guarda a alma dos mortos, desses dois infernos, né, um dia há de se sair. As pessoas que estão ali vão sair dali um dia. Porém, a Bíblia também fala de um terceiro inferno, né, o Geena, ou lago de fogo, do qual ninguém jamais sairá dali. Então, nas covas, é esse verbo aqui, o verbo jazer, com um sentido de transitoriedade. Ou seja, está-se ali, mas um dia se sairá dali. Então, o mundo hoje jaz no maligno, é o mesmo verbo. Isso significa que isso é transitório, né? Haverá uma época em que o maligno não mais terá nenhum poder sobre esse mundo. Mas, por enquanto, ele ainda tem poder aqui sim. Amados, o líder das forças do mal é o diabo, né? Como está lá no livro 1 Pedro 5, versículo 8. Então, por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus fala, que Deus orienta, que está na palavra, vem o diabo para tirar aquela orientação do ser humano do mesmo jeito que foi no início aqui, ó, não mudou nada, né? Deus disse uma coisa, o diabo vem lá e diz outra, né? Deus diz, por exemplo, né, que não se deve matar, que matar uma pessoa é pecado, né? Principalmente um inocente, né? No caso, uma criança. E o que é que vem o mundo dizendo aqui? Que o aborto é legal, né? Que deve ser legalizado, né? O aborto tem que ser algo seguro e gratuito. Gratuito não, porque não há nada gratuito, ou seja, então as pessoas que trabalham, né, as famílias que trabalham, o trabalhador ali vai realmente destinar parte ali do seu trabalho para estar ali custeando, né, a irresponsabilidade alheia, né? A irresponsabilidade alheia. Então, o que o Maivé dizia, né? Que as pessoas tivessem responsabilidade, que afinal de contas quem pariu Mateus que o embalasse. Mas hoje em dia não.
Hoje em dia está tudo querendo, né, modificar aqueles marcos antigos, estão querendo tirar tudo. Então, e se esse marco antigo está na Bíblia, aí é que esse marco é atacado. Então, hoje nós estamos vendo, né, movimento no mundo inteiro para pressionar os governos, ativismo judiciário, para fazer o aborto uma prática legal, corriqueira, né? Ou seja, generalizar a morte de inocentes, quando a palavra de Deus é contrária, né? É diametralmente contrária a uma prática abominável dessas. Mas a palavra de Deus, ela é capaz de destruir, sim, as fortalezas do diabo. E por que é fortaleza? Porque, olha, a ação do diabo, as obras do diabo, exerce em cima do ser humano um fascínio muito grande. O homem se deixa prender e dali ele não sai mais, né? É uma fortaleza, ele está preso ali dentro. Você acha que uma pessoa como esse senhor aqui, você acha que ele não queria largar esse vício? Essas alturas ele já destruiu a família dele, já perdeu o trabalho, já perdeu a dignidade dele, se expõe a todo tipo de violência, uma vida degradante, uma vida degradada. Você acha que um ser humano normal ia permanecer nisso aqui? Mas por que eles permanecem? Por causa disso aqui, olha. Porque o diabo o prende, né, com a força de uma fortaleza. E somente Deus para quebrar isso aqui. Isso aqui, amado, só Deus aqui, né? Porque você veja bem, se um ser humano, a coisa que a pessoa tem mais importante nessa terra é os filhos, a esposa, né? É ali o seu trabalho. Se ele já abriu mão dos filhos, abriu mão da esposa, abriu mão de tudo, até da vida dele, da dignidade da vida dele, o que é que uma pessoa dessa mais preza? Nada, né? Não há mais nada para ele, só Deus mesmo para restaurar aquele que está preso nas fortalezas do diabo. A palavra de Deus, amados, ela tem esse poder de anular o mal, né? Com graça, né? Não é pela violência, mas a palavra de Deus, ela constrange o homem a andar num caminho de liberdade, a um caminho de dignidade. Por quê? Porque ela liberta as almas, né, da prisão espiritual. Por exemplo, no mundo, né? No mundo, homens e mulheres, né? Nessa época, né, de muito hedonismo, né, onde a aparência é tudo, as pessoas, elas andam nas ruas se expondo as próprias carnes delas, como se expõe carne no açougue. A verdade é essa, né? E isso, amados, isso aqui no mundo, né, para os ímpios, isso aqui é uma constante, né? Ninguém se espanta, né, de uma mulher que não conhece a Deus expor o corpo dela, né? Ela quer ser vista pelo corpo dela, as pessoas olharem o corpo dela e desejarem o corpo dela, tal qual essa costela aqui numa vitrine de um açougue, alguém deseja levar para casa para comer ali com farinha, num churrasco, né? Porque isso aqui é uma carne. Então as pessoas também, mulheres e homens, mas mais as mulheres, diga-se, né? Diga-se a verdade. Mas as mulheres se expõem como uma carne de açougue, isso no mundo, né? Porque no culto ninguém vê isso aqui, né, amados, né? Assim, ninguém vê isso aqui, né, dentro da igreja, né? Ainda bem que ninguém vê uma irmã vestida dessa maneira aqui, né, lá na frente, cantando tudo, né? E que bom que ninguém vê isso, né? Que bom que ninguém vê isso aqui, né? Porque seria dizer que uma pessoa dessa aqui não está liberta. Porque a pessoa que está liberta, ela não tem necessidade de expor as carnes dela para serem observadas, né? Para serem desejadas, como a carne que se leva para casa para fazer um churrasco, para comer um churrasco. Então, isso aqui não é coisa de crente. Crente não faz um negócio desse aqui, né? Que bom que dentro das igrejas a gente não veja isso, né? Que a gente não veja isso. Pois bem, a Escritura também diz, amados, que a palavra de Deus ela tem o poder para destruir raciocínios falaciosos. O que é raciocínios falaciosos? São argumentos, assim, que parecem bons, que parecem certos, que parecem corretos, que são argumentos, assim, fofinhos, né? Tipo aqui dizer, meu corpo, minhas regras. Eu sou livre, eu mando no meu corpo. Obviamente que esse cartaz aqui, né, isso aqui é um abortista, é uma pró-aborto. Então, ela está dizendo que meu corpo, minhas regras. Então, que ela tem que ter domínio, né, no corpo dela. Claro que ela não teve domínio,
Porque se ela tivesse tido domínio, não teria uma criança aqui ela querendo abortar, porque ela tinha se dominado a própria vontade, dominado o corpo dela, e ela não dominou. Ela se deixou dominar. E por isso mesmo, tanto se deixou dominar, que o dominador botou essa criança aí dentro, né? Aí agora vem com esse papo aí de meu corpo, minhas regras. Não tem regras nem para ela. Faça um cálculo agora, querer botar regras na vida do outro, aí no caso, uma criança inocente. Então, amados, esses raciocínios falaciosos, nessas premissas falsas que são usadas para afastar as pessoas da verdade. Então, por exemplo, quando você vê essas passeatas aí de LGBT, QI+, não sei das quantas, tipo assim, esse arco-íris aqui, o amor não tem opção sexual, o amor acontece, é amor, sabe, é amor. A pergunta é, qual amor, né? Que amor você está se referindo? Quer dizer que um amor, ele precisa necessariamente envolver sexo? É isso que você está me dizendo? Que amor é sinônimo de sexo? Você está muito você está muito bem enganado, né? Você está totalmente equivocado, né? No nosso português aqui tudo é amor, mas olha, no grego aqui, uma das palavras mais ricas do mundo, aqui tem no mínimo 10 palavras, né, que nós aqui traduzimos como amor, mas que na raiz dela o significado ali não tem etimológico, não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Isso aqui, na verdade, isso aqui é promiscuidade, né? Isso aqui é promiscuidade, isso aqui é libertinagem, tem nada a ver com amor. Invente outro nome para isso aqui, mas deixa o amor fora. O amor não tem nada a ver com isso aí. Amados, a Bíblia, ela anula esses conselhos, né? Essas falácias mundanas. Por quê? Porque as falácias mundanas, esses falsos argumentos, eles são aplicados, né, às ideologias anticristãs. Entre elas, o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Nesse exato momento, né, ontem, aconteceu algo nas redes sociais, né, que repercutiram muito, ainda está repercutindo. Ontem um podcast, né, por nome Flow, teve ali um dos seus sócios demitidos, né, porque fez alusão aqui ao nazismo, né, e aí posteriormente uma TV também teve um comentarista lá demitido, porque de uma certa forma teria feito também uma alusão ao nazismo. Mas a verdade que é o seguinte, em que se pese, né, nós devemos repudiar toda e qualquer ideia, né, que venha ali relativizar o nazismo, que venha de uma certa forma minimizar a visão funesta, né, do nazismo. Nós devemos, com todas as forças, combatermos realmente para que algo semelhante não venha a acontecer aqui na Terra, como aconteceu ali nos anos 30, anos 40. Amados, mas a verdade, né, é que isso, muitas pessoas que, né, combatem, por exemplo, o nazismo, elas embarcam numa falácia, né, e são pró-marxismo, são pró-comunismo. Então, uma pessoa, né, que combata o nazismo, ela também, né, por tabela, deveria combater o comunismo, deveria combater o marxismo. Por quê? Porque essas duas figuras aqui, Adolfo Hitler, né, ali na Segunda Guerra Mundial, ele matou 45 milhões de pessoas, morreram, né, por conta da loucura dessa ideologia nazista. Entre essas 45 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, né, morreram nas mãos desse homem aqui. Porém, amados, muito se esquece, né, que em 1917, né, em plena Primeira Guerra Mundial, ocorreu a Revolução Russa, né? Está aqui Stalin. Então, o que aconteceu? Então, foi implementado ali na União Soviética o comunismo, né? O marxismo foi implementado ali. E então, o que aconteceu? Enquanto esse aqui, por exemplo, matou 45 milhões de pessoas, esse aqui matou 100 milhões de pessoas. E ninguém fala, né? Comunismo é uma coisa fofinha, é de gente assim, sabe, engajada, é de gente empoderada. Você está entendendo? Só que isso é uma falácia. Como é que você combate o nazismo, e você tem que combater o nazismo sim, e não combate o comunismo? Como que pode haver, por exemplo, cristão de esquerda?
Me diga como é que pode haver cristão de esquerda. Se você é de esquerda, meu amado, olha aqui onde está aqui o seu pai aqui, ó. Olha o seu pai aqui, ó. Né? Olha o seu pai aqui. E lembrando também que o nome do partido dele aqui, Partido dos Trabalhadores Socialistas, uma coisa assim, nazi, né? Trabalhador, Partido de Trabalhador, né? Socialista, não sei das contas lá, que dava a sigla nazi, né? Então é isso aqui, olha, é isso aqui. Então vamos parar, vamos dar nome aos bois, vamos parar de falácia, né? Vamos parar de relativizar, vamos parar de querer dourar a pílula. Aqui não se doura a pílula. Ele é um monstro, esse aqui também é, né? O nazismo é uma monstruosidade, o comunismo também é. Então vamos parar de falácias, né? Vamos parar de falácias, porque esse tipo de coisa contradiz a mensagem da cruz e realmente não se aplica a um que se diga, né, seguidor de Jesus, cristão. Amados, outra coisa, esses sofismas, né, esses métodos sofistas, né, que esses ideólogos usam, né, para persuadir, às vezes até mesmo o crente, desviar esse crente, né, da palavra de Deus. Amados, isso é pura, isso redunda em hipocrisia, né? Hipocrisia, como eu acabei de mencionar. Atacar Hitler e não atacar Stalin, né? É ser um sofista, é ser um hipócrita, né? Não tem como conciliar um sofisma com a verdade, ou é uma coisa ou não é, né? Não tem como você ficar nessa praga aí do relativismo. Então, meus amados, vamos manter a nossa posição, vamos enquanto crentes, né, estarmos abalizados na palavra do Senhor, estarmos abalizados na Bíblia. A Bíblia não quer saber quem é o governante da época, quem deixou de governar ou quem vai governar. A Bíblia não se atém a modismos, a ideologias, a governo A, governo B, governo C. A Bíblia dá a receita da vida. E seria bom que nós seguíssemos essa receita sem ficarmos ali olhando para um lado ou para o outro, no sentido de embarcarmos em sofismas, né? Nesses discursos fofinhos, né? Que parece assim tão meloso, tão melódico, né? Mas que, na verdade, é veneno, mata, destrói. Que estejamos atentos, né, a esse tipo, realmente, aí de relativismo. Vamos ter cuidado. Amados, a Bíblia, ela destrói também, né, essa altivez, o orgulho no ser humano, né? A Bíblia tem essa capacidade de destruir. Por quê? Porque se nós, né, a Bíblia revela Jesus, e nós, se dissermos, né, que seguimos Jesus, que somos imitadores de Jesus, então nós temos que viver como Jesus viveu, né? E se algo que Jesus não era soberbo, né? De maneira alguma. Por quê, amados? Porque pela pregação da palavra de Deus, esse sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Porque esse Cristo que é Cristo, que podia ser um soberbo, não foi, por que algum de nós deveria ser, né? Então, devemos realmente ficarmos atentos para isso. Até porque, amados, em relação à soberba, né, a Bíblia diz lá em Provérbios 16, versículo 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, né, precede a queda. Então, amado, Deus abomina os arrogantes, né? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça, né, aos humildes. Então, amado, arrogante é todo aquele que confia na sabedoria mundana, porém ele rejeita ali os preceitos divinos. Esse é o soberbo. A Bíblia, amados, ela nos torna humildes, né? Ela rejeita a soberba realmente. Por quê? Porque o crente, ele deve sim se humilhar perante o Senhor, ele deve se sujeitar, né? Ele deve realmente se submeter a obedecer ali o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus, ele aborrece a soberba, amado. Deus abomina a soberba, porque a soberba, ela pressupõe uma sabedoria terrena, animal e diabólica, como está em Tiago, capítulo 3, versículo 15, né? E, no entanto, né, a palavra de Deus, ela nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria que vem do alto não é uma sabedoria para humilhar ninguém, não é uma sabedoria para você ficar vomitando conhecimento em cima de ninguém, né? Para querer sempre ter razão. E, aliás, amados, falando em soberbo, em querer sempre ter razão, em sofista, etc e tal, olha aqui uma obra sofista.
Essa obra aqui de Arthur Schopenhauer, né? Ela tem, salvo engano, 38 regras aqui dentro, ensinando como é que você vence um debate sem ter razão. Como é que você parece ter razão sem ter. Isso aqui é diabólico, amados. Isso aqui é a sabedoria animal, né? Terrena, animal e diabólica que diz Tiago. Então, ensinando aqui você enganar as pessoas. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, não tem... Acredito que a grande maioria, realmente, dos políticos, né, não vão para um debate sem antes ler isso aqui, né? A arte de enganar, a arte de parecer que está certo sem que esteja. Amados, Deus aborrece a soberba, Deus não suporta a soberba, porque a bênção plena de Deus ela é concedida aos humildes, né, que são transformados pela palavra de Deus. Aliás, muitas pessoas hoje perguntam assim, a gente escuta isso direto, né? Ah, mas por que não acontece mais aqueles milagres que aconteciam dentro da igreja? Por que hoje é tão difícil acontecer um milagre, sinais? A Bíblia não diz que os sinais seguiriam aqueles que crescem? Por que isso não está acontecendo mais, como acontecia no passado, como acontecia na igreja primitiva, não sei o quê? Olha aqui, Salmo 133, né? Salmo 133. O que diz o Salmo 133? Que aonde tem união, ali Deus ordena a bênção. Aonde tem a união, ali acontece um milagre. Mas, infelizmente, amados, união é uma coisa que está ficando rara até mesmo dentro das igrejas, né? Infelizmente, há panelinhas, né? Isso não é teoria de conspiração, não. Há panelinhas, sim, dentro das igrejas, né? Dentro das corporações, de um modo geral, corporações do mundo, né? As corporações seculares, ninguém nem estranha isso, porque é comum, por exemplo, num ambiente de trabalho, se formar a panelinha A, B ou C para derrubar o grupo X, Y, Z. Mas na igreja não deveria ser assim. Mas o que tá acontecendo, né? Cada vez mais comum, sim, né? Principalmente, assim, em departamentos, tudo, sempre tem aquele dali que quer mandar, que quer se sobrepor, às vezes porque o dízimo é maior, ou às vezes porque tem um contingente de pessoas lá ligada a ele maior, tal. Então, ele faz uso, né, dessa prerrogativa dele para ali querer mandar e desmandar, ser realmente o maioral. Mas acontece que dentro da igreja o maioral é Jesus Cristo, né? E todo aquele que quiser ser também grande deveria pensar em ser pequeno primeiro. Então, amados, para que a bênção aconteça na vida de uma pessoa, né, na vida de uma instituição, na vida da igreja, é necessário que se preceda ali a um viver ali de união, a um viver de humildade. Amados, Cristo, né, como eu mencionei, é o exemplo de humildade, né? Até porque ele aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês hoje, ó. Dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia, né, por mais que uma família, né, seja de baixa renda, ela jamais, por exemplo, quando uma criança vem ao mundo, é para ter não sei quantos pacotes de fralda descartável, é para ter isso e aquele outro, é para ter... É uma série de paramentos ali que tem que ter, né? Mas olha aqui, olha, o rei de todo o universo, ó, nasceu bem aqui, ó. Quem hoje, minha amada, né, iria submeter seu filho para que o berço dele fosse uma manjedoura, né, um coxo de animal beber água? Quem botaria seu filho dentro de um coxo, né? Pois é, Maria e José botaram, e esse aqui era o rei dos reis, né, o senhor dos senhores estava aqui. Então, se esse aqui, amados, ó, ele sendo Jesus, ele veio assim, por que às vezes, né, agora estou falando aqui para a minha categoria, né, as mulheres, às vezes a mulher está grávida, né, estão passando por dificuldade ali, e ela quer mesmo botar a faca no pescoço do sujeito, do pai ali, porque tem que comprar um enxoval, porque tem que fazer isso, aquele outro. Olha, amados, quem pode comprar um enxoval, glória a Deus, né? Mas se você não pode comprar um enxoval, pense o seguinte, seu filho não será menos por conta disso, não. Até porque o maior de todos nasceu nessa situação aqui e nem por isso deixou de ser quem ele é, ok? A Bíblia, amados, ela nos torna humildes, né? E quando nós nos tornamos humildes, nós passamos a pensar no outro, né? Por exemplo, isso aqui é um banco de igreja, né? Por que deixar esse copo aqui descartável, né? Nos bancos aqui para a pessoa que faz a limpeza no outro dia vir buscar, né? Por que você não pode pegar o seu copo, entendeu? Botar dentro da sua bolsa, ou então deixar na sua mão e lá fora você botar dentro da lixeira, né?
Porque às vezes a pessoa acha que tem alguém que ele se acha bom demais para catar o lixo, né? Porque afinal de contas tem um lixeiro lá para fazer. Cuidado, amados, cuidado, porque isso não é exemplo de humildade, né? Então, se Cristo, que era Cristo, né, tomou ali o lugar de um servo, né, de um escravo e lavou os pés dos apóstolos, hoje nós não precisamos mais lavar pé de ninguém, não precisamos, né, necessariamente. Às vezes pode até acontecer, a gente precisa lavar os pés de alguém, né, a pessoa está doente, alguma coisa assim, mas fora isso, né, devemos atentar para essas atitudes nossas do dia a dia, para que não venhamos a estar com soberba, né, dentro da casa do Senhor. Por quê, amados? Porque nós devemos aplicar, né, o princípio da humildade em todo o nosso viver. Em todo o nosso viver, nós devemos ter Cristo como nosso exemplo de humildade. A Bíblia, amados, ela nos torna humildes, sim, né? Por quê? Porque nós seguimos a Jesus. E se Jesus, amados, que era Jesus, deu o primeiro exemplo, né? Faça um cálculo nós. Então, a genuína conversão, ela é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver, né? Então, o que vai acontecer? Mesmo às vezes uma pessoa podendo, entendeu? Ela não vai, mesmo ela tendo poder, ela tendo dinheiro, ela tendo força, ela não vai subjugar o mais fraco. Por quê? Porque ela vai se olhar, por mais que ela se ache com dinheiro, por mais que ela se ache com conhecimento, por mais que ela se ache com influência, mas na hora que ela se compara com Jesus, ela percebe que ela não é nada, né? Que ela não é nada. Então, ela não vai querer crescer para cima de ninguém, porque se a pessoa, amados, é humilde, né? Ela deve ser humilde, como seguidora de Jesus, ela deve ser humilde. Essa pessoa, ela mesmo sendo grande, ela vai tratar as outras como as outras fossem maiores do que ela, né? Como diz ali a palavra do Senhor a esse respeito. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. A Bíblia, amados, ela nos torna humildes, né? Até no sentido também das nossas vestimentas, né? A Bíblia fala que nós devemos nos trajar, amados, com modéstia, né? Com modéstia e bom senso. O que é modéstia? Modéstia é a qualidade daquele que não quer aparecer, sabe? Então, tem pessoas que se vestem para se aparecerem. Ela quer chamar atenção. Então, ela quer chegar no lugar e as pessoas tudo olharem para ela. Ela tem que ser ali o foco, né? Ela tem que ser ali a luz, né? Todo mundo vai guiar o olhar para ela ali. Então, isso é algo maligno. A pessoa que está numa situação dessa, ela precisa se libertar. Ela está dentro da fortaleza de Satanás e ela precisa realmente sair dessa escravidão, entender que ela não é carne para ser exposta em açougue, para atiçar o desejo do outro. Isso é maligno, isso é perverso, isso não é de um crente, né? Então, o crente ele tem que se vestir de uma forma modesta, para não chamar atenção por sobre si. Quem quer chamar atenção por sobre si, ele está querendo se botar como principal. E o principal é Jesus Cristo, não é ele, não. Então, as pessoas vão para a igreja, meu amigo e minha amiga, eles foram para a igreja, não saíram da casa dele para estar vendo tua calcinha, não, sabe? Para estar vendo os teus músculos aí, não, entendeu? Toma cuidado com isso aí, respeita a casa do Senhor, Amém? A Bíblia, amados, ela nos torna humildes, porque ser humilde é também reconhecer as próprias fraquezas, né? Como eu acabei de mencionar, alguém pode dizer assim, tem nada a ver roupa. Você estava falando de roupa aí, não tem nada a ver roupa. Roupa não faz o crente, não. Realmente, amados, roupa não faz o crente, né? Mas o crente que é crente faz a roupa dele, sim, dentro da modéstia e dentro da humildade, né? Então, o que acontece? Por que eu não devo, né? Por que uma pessoa não deve se vestir de uma forma imoral, indecente? Para, entre outras coisas, ela não atiçar a loucura do louco, né? Ela não atiçar a loucura do louco. Então, o que acontece? A igreja, né? A igreja é um hospital. Pessoas que estão ali, muitos, né? Estão vindo do mundo da violência, estão vindo das drogas, estão vindo da perversidade, estão vindo de todo tipo de vida espúria, né? Aquela pessoa está ali se recuperando, tentando se levantar. Aí chega alguém, geralmente, né, nesse caso aí, infelizmente, eu tenho que falar, geralmente é mulher mesmo, né?
chega com a roupa ali, mostrando tudo para atiçar a loucura daquele que está tentando se manter de pé. Então, minha filha, faz o seguinte, proteja você, proteja também essa alma que está lá dentro, tentando se regenerar. Tenha misericórdia de você, tenha misericórdia dele também, né? Seja humilde, não queira aparecer. A igreja não é lugar para ninguém aparecer. Na igreja aparece Jesus, no mundo tem que aparecer Jesus. Não é a tua roupa, não é a tua maquiagem, não é o teu cabelo, não, ok? Amados, isso aqui, né? Infelizmente eu coloquei essa figura aqui, mas de fato, amados, às vezes a gente vê a igreja, né? Tipo um desfile de moda, né? Mulheres crentes se portando como verdadeiras peruas, né? Árvore de Natal ali toda enfeitada, toda penduricada. Isso não condiz com aquele que recebeu a virtude e foi transformado pelo Espírito de Deus, não. Essa pessoa, ela agindo dessa maneira, quer dizer que ela não foi purificada pela palavra de Deus, e essa pessoa não pode ser chamada de humilde. Quem chega na igreja querendo ostentar, uma pessoa dessa não é humilde, uma pessoa dessa não foi transformada pelo Espírito Santo, uma pessoa dessa não foi alcançada pela graça de Deus, e uma pessoa dessa não é salva, irmão, simples assim, né? Pelos frutos você conhece a árvore, né? Tudo bem que o fruto não faz a árvore, é verdade, mas os frutos mostram quem é a árvore, de que natureza é aquela árvore. Então, tome cuidado, minha amada, com isso aqui, né? E você também, rapaz, né? Tome cuidado com essa ostentação. Cuidado, que hoje a ostentação está muito em voga, mas cuidado. Isso é mais um laço de Satanás para te afastar daquela humildade que deve ter todo aquele que é nascido de novo da água e do Espírito de Deus. A conclusão, amados. A conclusão é que Deus nele não tolera a soberba humana e nem a rejeição à palavra dele. Tal qual, né, os israelitas se rebelaram lá naquela época, né, aqui com Moisés, e sucumbiram, como eu disse no início, toda aquela geração praticamente se sucumbiu inteira, né, sobrou 2 pessoas de um contingente ali de aproximadamente 2 milhões de pessoas, né, então realmente tenha cuidado para não cair nisso aqui. E outra coisa, amados, a palavra de Deus, né, ela examina, né, essas ideologias, a palavra de Deus, tudo no mundo, né, as ideologias, os governos, os pensamentos, tem que estarem submetidos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todo o conselho mundano. Então, vamos analisar isso aqui primeiro, né, à luz da palavra de Deus, para verificar se isso aqui realmente se sustenta. E se não se sustenta, caia fora disso aqui. É engodo de Satanás. Isso aqui, amados, é um alçapão para prender os teus pés, né, para prender a tua vida. Tome cuidado. E a conclusão, amados, né, como não poderia deixar de ser, é que os humildes que se sujeitam a Deus e a sua palavra, são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Então, você quer bênção na sua vida, se submeta à palavra de Deus. Você quer bênção na sua vida, seja humilde. Você quer bênção na sua vida, não queira ostentar, não queira aparecer, né? Porque quem deve aparecer é Jesus, não é você, ok? E então, amados, chegamos ao fim aqui da nossa lição. Que o Senhor te guarde, né? Você, sua casa. Que o Senhor nos dê graça, né? Graças por sobre graça, entendimento por sobre entendimento, para que possamos realmente vivermos à luz desta palavra, que é a espada de 2 gumes, apta realmente para discernir as nossas atitudes, os nossos pensamentos e separar realmente a sujeira daquilo que é bom, daquilo que é ouro, daquilo que é agradável. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, no nome de Jesus.